Oi gente, o meu nome é Dinho, hoje é dia 22 de maio de 2026 e agora é 1h44 da tarde. Eu trouxe comigo algumas anotações que eu fiz no meu diário. Tudo que eu falo no canal tá escrito no meu diário. E depois eu apago porque eu não preciso da mesma coisa em lugares diferentes, então se tá no canal não precisa estar escrito. O que acontece? Não sei se vocês lembram, mas até 2023 eu gravava muitos vídeos por mês. Então eu sempre podia ficar conversando sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida e eu trazia porque tinha espaço. Ultimamente no canal isso não tem acontecido tanto. Eu não tenho gravado tantos vídeos e quando eu gravo eles não são tão extensos assim. Por isso que não tem tido tantos assuntos assim como tinha antes. E é até bom, porque senão fica meio forçado. Eu não quero ficar gravando vídeos para poder colocar minha voz neles. Não é esse o objetivo. Aqui é só um registro. Meu canal é um registro. É tudo que eu preciso. Então, eu tenho aqui comigo o meu diário. Ele é virtual. Digital, né? Melhor falar digital. Virtual significa aquilo que pode vir a ser. E não é essa a questão. Bom, vamos começar com os temas que estão escritos nele. Para vocês terem uma ideia, esse daqui é o primeiro de agosto de 2025. Muito provavelmente porque isso aqui ficou esquecido no diário e eu não trouxe pro canal. Porque aconteceram tantas coisas depois desse mês que eu percebi que não valia a pena ficar resgatando aquilo que tava ali guardadinho. Deixa ali, não precisa ficar resgatando sem uma coisa muito mais importante acontecendo agora. Acredito que nós realmente temos essa preferência pelo presente. E quando eu digo temos, nossa, eu não sei se é uma regra geral. Por isso eu só acredito mesmo, eu não tenho nenhuma base científica para o que eu tô falando agora. Mas eu fico muito no presente. Se aconteceu alguma coisa há uma semana, parece que hoje não faz muita diferença. Mas ainda assim, eu quero comentar sobre aquilo que aconteceu porque de repente sirva para uma reflexão. Porque meu diário é feito disso, né? Reflexões, exemplos. Não sei, de repente descontar a tristeza, descontar a raiva, começar a escrever algumas coisinhas. Então, tudo isso pra virar vídeo de canal. Quando tiver vídeo. Então é isso. Bom, vamos pra agosto de 2025 então. O tema que eu escrevi nessa mensagem foi retomada. Exemplo, voltar a falar com as pessoas que parei de falar, resolver problemas velhos como na faculdade uma vez, explicar atitudes, seguir em frente. Eu anotei tudo isso de uma vez só. Foi dia 16 de agosto, eu não sei se falei o dia, de 2025. Foi ano passado, tá perto ainda, não sei quando vou estar escutando esse mesmo áudio aqui que eu tô gravando agora. Não sei se vai ter muito tempo depois essa mesma impressão ou não. Mas ainda assim, a impressão que eu quero dizer aqui é a retomada. Eu trouxe isso porque eu senti a necessidade de buscar por pessoas da minha vida, tanto pessoalmente quanto no virtual, esses amigos virtuais da vida. E, nossa, tem que contar a Lore, né? Vamos lá. Em 2023, eu me senti muito mal por muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal, tipo, bem pessoal. Algumas eu trouxe pro canal, inclusive, tipo, luto. Eu trouxe questões de faculdade, principalmente. Todo vídeo falava de alguma coisa da faculdade. E também de fora da faculdade, como cursos, que também envolvem estudos e interações sociais, trabalho. Eu tava ficando um pouco maluco e eu percebi que eu também tava meio desgastado e por isso eu me afastei de muita gente. Eu me coloquei num pote e fiquei nesse potinho pra sempre. Caramba, isso foi um momento muito triste na minha vida, muito desgastante realmente, acho que essa é a melhor palavra. Eu tava muito cansado e eu comecei a me culpar pelas coisas, tudo que tava errado. Eu começava a chorar porque eu derrubei, sei lá, não consigo pensar no exemplo agora. Vamos supor, eu chutei minha cadeira sem querer. Eu chorava. Então é um negócio nesse sentido de eu tô muito mal. Estava mal, né? Naquela época de 2023. Em 2025 eu pensei, poxa vida, eu me afastei de tanta gente, 2 anos depois, né? Me afastei de tanta gente, eu deveria buscar essas pessoas pra me explicar o que aconteceu. Porque eu lembro que as pessoas ficavam muito confusas. Elas vinham me procurar, perguntavam como é que eu tava. Algumas também pessoalmente, o que aconteceu? Você sumiu e tal. Eu ficava tipo, não tem muito, né, o que dizer. E parecia que eu não tava nem aí, mas realmente tava tentando me preocupar mais comigo do que com os outros. Eu não queria ajuda.
Depois que eu aceitei ajuda, muita coisa mudou na minha vida durante esses 2 anos. E eu conheci pessoas novas, não vou dizer que foi de todo mal, porque eu tive novas experiências. Acredito que isso tenha me salvado muito, porque é isso que a gente precisa, né? Somos seres sociais, precisamos interagir com as pessoas. Podemos pedir ajuda, não é uma vergonha. É mais nesse sentido que eu anotei essa retomada. E aí, nessa época, eu busquei as pessoas, me expliquei pra todo mundo que eu achei interessante me explicar. Não foi pra todo mundo, porque algumas pessoas realmente não tinham tanto esse vínculo comigo, mas algumas sim, eu me senti à vontade. Me ouviram, tudo certo. Claro que não vou voltar a amizade com essas pessoas, porque também... gente, eu acredito que a gente pode sim mudar, ir pra novos ares. Funciona bem, eu me vejo assim, pelo menos hoje, né? Naquela época eu tava um turbilhão, 2023, né, falando. Mas a partir de 2025 eu percebi que agora tava melhor. Agora não sei o que, agora não sei o que lá. Vou conversar com todo mundo e ver o que tá rolando, assim. E pronto, só pra deixar claro, não detesto ninguém e tal. Foi realmente uma coisa minha. Muita coisa tava passando pela minha cabeça, assim, foi. Acontece. E agora eu tenho novas pessoas comigo, tanto fora da internet quanto dentro. E esse fora da internet, ele é muito forte pra mim, porque eu demorei muito pra buscar pessoas e interagir com elas fora da internet, certo? Sempre era algo meio coleguismo, claro, eu sempre fui extrovertido, sempre fui muito loucão, mas... doidinho. Não, vamos com calma. Assim, eu sempre tive esse negócio de conversar com todo mundo, mas só nos lugares. Tipo, na escola eu tenho amigos da escola, na faculdade tenho amigos da faculdade, nos cursinhos tenho amigos dos cursinhos. Quando acabava, pronto, todo mundo é junto, puxava descarga, sabe? É isso. E eu não posso fazer isso, mas agora eu tenho pessoas que eu quero companhia dentro e fora, o que pra mim é gostosinho. E virtualmente também, eu tenho agora novos amigos virtuais, assim vai. E acredito que isso tenha me ajudado muito a me desenvolver como pessoa também, porque ficar buscando novos ares também faz bem. Não precisa eliminar os ares antigos, mas também buscar novos ares sempre é muito gostosinho. Essa é a questão. E aí, seguindo em frente, nessa mesma anotação, é porque eu não preciso voltar a falar como era antes, porque se eu não me sinto à vontade, não tem motivo. Dá pra seguir em frente, conhecer pessoas novas realmente e não ficar preso. Essa é a questão inteira, certo? Preso porque você mesmo se prendeu, algo nesse sentido. O próximo é em novembro, que é o tema da disponibilidade. Nem sempre dá pra estar livre para falar com todo mundo. Eu escrevi isso. 8 de novembro, nossa, muita coisa deve ter acontecido mesmo pra não ter trazido isso pro canal. Mas é porque eu ficava muito estressado com pessoas cobrando minha atenção. Ei, por que você não tá falando comigo? Ei, eu te mandei várias mensagens. Ou as pessoas mandavam 1 milhão de oi pra mim. E eu já tinha avisado, eu não tenho notificação nos aplicativos de redes sociais. Eu não gosto, eu não sou muito de conversar quando eu tô muito ocupado. E nessa época eu tava realmente muito ocupado. Tava terminando a faculdade, tinha muita coisa acontecendo, estágio, daí tinha grupo de estudo, projeto de extensão, projeto de pesquisa, eu tava escrevendo também o meu projeto de pesquisa pro mestrado, inclusive. Gente, tava muita coisa na minha cabeça e as pessoas estavam me cobrando atenção, tipo, eu não culpo as pessoas. Aí de repente tinha 1 milhão de mensagens de uma situação que eu já falei que eu não gostava de conversar e as pessoas continuavam insistindo. E não era só uma pessoa, eram várias. E eu fiquei tipo, poxa, eu vou apagar o WhatsApp. Eu vou apagar tudo, eu vou sumir. Mas a questão é, eu poderia muito bem ter falado assim: gente, eu não estou disponível agora. Pronto, problema resolvido. Comunicação, caramba. Comunicar é uma coisa muito boa, tá, gente? Se comuniquem. Inclusive, comunicação me salvou na faculdade, quando... Eu já comentei sobre isso aqui, mas é muito importante a gente se abrir para as pessoas, para elas saberem como a gente se sente sobre elas. Não precisa ser grosseiro, eu odeio falar com você, meu Deus, sua presença me irrita. Não, com calma. Não quero conversar com você agora por conta de alguma coisa. Ou esse por conta, ele também é opcional, né? Você não precisa se explicar para as pessoas. No tópico anterior da retomada, eu me expliquei porque eu quis, não é porque eu sou obrigado, é mais porque é pra essa paz, deixar esses bons ares, sabe? Não precisa terminar seus ciclos sendo uma pessoa babaca, tipo, você pode sempre voltar lá. Oi, então, eu não tô muito legal, você esclarece e vaza. Pronto, é assim que funciona.
Comunicação é a chave pra tudo, né? Contato. Agora o tema é contato, dia 24 de dezembro. Por que eu fiz isso na véspera do Natal? Pois resolve muitas situações ao evidenciar o que incomoda. Depois de um tempo de eu reclamando que as pessoas não param de me encher o saco, eu percebi que às vezes é muito bom você se comunicar. É a mesma situação, acho que é por isso que eu não trouxe pro canal. Em 2026 aconteceram muitas mini coisinhas que eu fui anotando aqui e eu vou lendo pra vocês porque pode ser interessante. 2 de janeiro de 2026, já é este ano, né? Fiquei doente no ano novo, a gente fica com dor de garganta, minha garganta inflamou. Nossa, teve churrasco, tudo, eu não consegui comer direito porque minha garganta tava podre, inflamada. Travei minhas artes por um ano porque fiquei com medo de errar coisas bobas e agora eu vou errar um monte porque eu não aprendi nada. Tá aqui o negócio, né? A gente para de estudar, para de fazer as coisas, para tudo que a gente tá fazendo porque a gente não sabe fazer direito. Se você não pratica, você não aprende. Quando eu escrevi isso foi dia 2 também, e eu fiquei, caraca, poxa vida, eu perdi meu tempo, eu poderia estar estudando, eu poderia estar bem melhor por ter praticado, mas não, eu esperei quase 1 ano, 2 anos pra fazer uma coisinha de nada, e aí eu percebi, meu Deus, eu perdi meu tempo. Não perder tempo, né, gente? Perder tempo é bem relativo também, nem tudo é perder tempo, às vezes você só tava inseguro, e agora, tá, enfim, naquele momento eu achei que tinha perdido tempo, né, mas calma. Foram os meus passos, cada pessoa tem o seu passo, não precisa acompanhar o dos outros. Nem sempre, né? Na escola precisa, infelizmente o sistema é falho. 13 de janeiro de 2026. Viajei para outra cidade, coisa que eu nem fazia e acabei passando mal por gula. No dia 14 eu continuei. Não tomei bubble tea na viagem, mas comi Mac que não tem na minha cidade. Gente, caras, eu fui pra metrópole, eu só queria acompanhar, acho que minha mãe, porque ela tinha que ir no hospital e tal. Meu irmão foi junto, um primo meu e meu tio. Aí, lá no café da manhã, eu pensei, vou comer mais um pastelzinho, porque tá muito gostoso. Meu tio tava pagando, né? Eu pensei, vou aproveitar. Eu comi 2 pastéisinhos e eu passei mal. E eu fiquei tão triste, porque era pra gente passear à tarde. Eu tava de manhã, né? De manhã eu tomei café. E caraca, poxa vida, eu passei muito mal. Meu tio comprou remédio pra mim, comprou aquele negócio que dissolve, né? Faz você arrotar também. Não adiantou nada, eu fui passando mal pra casa, quase vomitei. Foi péssimo, gente, foi muito ruim. E foi tudo culpa minha por gula também, né? Eu poderia ter comido só um pastelzinho, ou metade dele. Mas nossa, quis comer 2. Parabéns. Aí... Tá, eu não tomei bubble tea, né? Que nem eu falei na outra mensagem. Não tomei bubble tea. O Mac que eu comprei, eu comi em casa, né? E eu tava mal, gente. Tava péssimo. Poxa vida. Eu vim todo tonto pra casa. E são 2 horas pra chegar na metrópole e 2 horas pra voltar da metrópole. Então vocês entendem a minha frustração, eu espero. Tá. Dia 17 de janeiro, eu anoto assim. Passei no mestrado, eu soube ontem. Então dia 16, né? Eu passei no mestrado de janeiro. Eu fiquei assim, caramba. Uau, mas eu já falei sobre o mestrado aqui. Se vocês quiserem saber a minha impressão sobre o mestrado, vocês assistam os 2 últimos vídeos. Eu não tenho certeza se são os 2 últimos vídeos. São os 2 últimos vídeos de Club Penguin. Vocês assistam na ordem aí. Eu falei tudo o que eu acho sobre isso. Dia 20 de janeiro eu tava correndo atrás de toda a documentação. Dia 23 eu comecei a passar mal, do nada. Meu estômago realmente ficou muito fraco. Eu desde o ano passado meio instável nessa questão. E eu passei muito mal, minha mãe tinha feito bolo, gente, eu não consegui comer bem porque eu tava passando muito mal, com dor de novo de garganta, dor em tudo, tava péssimo, minha barriga tava embrulhando, não sei. Dia 25 de janeiro de 2026, eu voltei a jogar Tycoons no Roblox, eu tinha jogado né, em 2000 e alguma coisa, talvez 2016, que era um de parque de diversões, e aí esse jogo de sushi no Roblox, que eu joguei, nossa gente, muito legal. Eu sempre odiei Tycoon, né, e agora eu comecei a gostar. Tipo, se vocês pegarem os mapas que eu tô mexendo no Roblox, só tem Tycoon. Mas eu comecei pelo sushi esse ano e, nossa, eu fiquei uma madrugada inteira, passei horas jogando. E no mesmo dia, cuidei do churrasco e queimei a mão. A gente tinha comprado um aparelho não, né? Enfim, não deixa de ser aparelho, mas a gente comprou aquele negócio que você pega a carne. É um pegador de carne e, tipo, você vira. Só que daí vinha brasa. Não sei, vinha fogo na minha mão e, tipo, queimou um pouquinho. Não sei explicar isso melhor. Vaporização, provavelmente. 26 de janeiro de 2026. Eu tava tentando trancar a matrícula da minha faculdade. Já falei sobre isso também nos outros 2 últimos vídeos. Dia 29 de janeiro de 2026. Eu anotei que sonhos afunilam. Por exemplo, ter de escolher caminhos como mestrado em letras ou segunda graduação em Libras.
Gente, eu escolhi mestrado. Eu não quis trazer isso pro canal porque tava meio óbvio, né? Enfim, mas a graduação em Libras fica pro futuro porque eu não desisti desse sonho. 3 de fevereiro desse ano. Eu não sei qual a data certa para realizar a matrícula no mestrado e isso me enfurece. Além de que eu também não sei o que devo fazer, quantas disciplinas e etc. Não tinha nenhuma instrução de como fazer as coisinhas do mestrado, não tinha data direito, tava tudo muito confuso. E eu não sabia o que eu precisava fazer, se eu precisava de algum documento a mais. Os editais não comentavam isso. Eu tava biruta, gente. Mas deu tudo certo no final, tá? Spoiler. 12 de fevereiro de 2026. Dia 10 me formei em gabinete, conheci uma pessoa, fiz amizade com ele, só dei o celular pra ele colocar o número dele. É a professora da graduação que teve que me ajudar a saber das coisas do mestrado. Eu fiz amizade com esse carinha, quando a gente foi formar em gabinete, ele era de outro curso, eu nunca vi ele na minha vida, mas a gente virou amigo, só dei meu celular pra ele realmente, e ele escreveu o número dele, tipo, eu acho que esse foi o meu pico social da minha vida mesmo, porque eu nunca fui tão ousado assim. Eu acho, né, depende do que vocês consideram ousadia. 4 de março, começaram os áudios falando no passado, oi, eu era o Temaki, gente, isso aqui... Eu achei muito creepy. Eu não preciso falar essas coisas. Tipo, eu era. Só pra dar uma impressão pra quando eu morrer as pessoas, tipo, já estarem preparadas. Uma coisa assim. Eu não sei o que eu pensei nesse dia, que ridículo. 5 de março. Topei vir à faculdade hoje pra falar um pouco sobre o mestrado e minha experiência na faculdade. Eu fui convidado nesse evento de inauguração, não sei o que, aula inaugural, da minha faculdade antiga. E eu falei sobre como foi passar no mestrado, como tá sendo a experiência, como tá sendo, como foi pra escrever o projeto de pesquisa e tal. Foi uma coisa muito rápida, assim, e eu fiquei muito feliz, gente. Dia 24 de março eu anotei a palavra anedonia, o que eu acho que foi uma banalização aqui, porque eu não tenho depressão, eu acredito que não. E aí eu coloquei anedonia na minha mensagem porque, tipo, eu tava sentindo uma falta, assim, de tudo. Uma falta de prazer no geral. Tipo, não conseguia me agradar com nada, não queria jogar, não queria fazer nada. E todo dia eu tava sentindo a mesma coisa. De ter que ir pra metrópole pra estudar pro mestrado, voltar depois, estudar 2 horas pra volta também. Às vezes demora mais por conta do trânsito. E eu tava num negócio meio mecanizado. Isso me deixou muito triste. Não trabalhar como CLT ou vinculado ao governo, isso também me deixa meio triste. Eu coloquei assim. Porque, gente, todo mundo tá trabalhando e eu não. Tipo, não dá tempo. O mestrado, ele pega totalmente minha semana. E o fim de semana também pega tudo, né? Leva de mim. Mas eu admiro muito quem trabalha e precisa trabalhar, né? Pra se sustentar e tal. Quem mora sozinho, principalmente. Eu não moro sozinho, eu tenho muitos privilégios. Refletir sobre os desesperos e tomar uma atitude depois, caso dê tempo. Aqui é uma coisa importante que eu também não trouxe pro canal. Uma questão de reflexão. A gente precisa refletir sempre sobre as coisas que a gente tá fazendo pra não nos perdermos. E é assim que funciona. Não pode fugir disso. Tem que pensar antes de fazer. Pensar muito antes de fazer. Porque o caso, gente, é que a gente tem que pensar 2 vezes. É mais essa questão mesmo. Dia 15 de maio, damos um salto, né? Muita ansiedade pra apresentar trabalhos em eventos. Isso foi na sexta passada. Hoje é sexta-feira, inclusive, foi na sexta passada que eu apresentei um trabalho. Eu tava muito nervoso, mas deu tudo certo. Foi muito bom. Eu não vou trazer isso pro canal porque não precisa, mas saiba que foi muito legal. E é isso aí, gente. Esse aqui foi meu diário. Muito obrigado por terem me escutado. Tá acabando o tempo. Deu tempo mesmo, não acredito. Se cuidem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Você aí, para de fumar, filha da...